A nossa próxima aula vai falar sobre roteiro prático para uma boa gestão de consultório. É uma aula online do Dr. Daniel Coutinho, ele que é do Mato Grosso. Então, vamos seguir então para a aula online do Dr. Daniel. E eu gostaria de chamar o Dr. Antônio Augusto Barbosa de Menezes, Dr. Pablo Mendes, o Dr. Márcio Matos, Dr. Rodrigo França, para que tomem assento, né, para a gente já formar o grupo de debatedores para acompanhar as exposições e, na sequência, a gente já fazer os debates, tá bom? Vamos passar, então, a aula do Dr. Daniel Coutinho. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite da comissão organizadora da Jornada Capixaba, em especial Eliude e a Valéria. É uma pena não poder estar aí presente com vocês por motivos pessoais, mas eu espero aí agregar nesses próximos minutos. E eu quero falar aqui com vocês sobre o roteiro prático para uma boa gestão de consultório. Nesses próximos 15 minutos eu quero trazer para vocês as principais armadilhas do mundo que a gente vive hoje atualmente, os pontos cegos do nosso modelo de negócio atual de consultório, um checklist para que a gente reflita desses principais pontos e comece a extraí-los para que a gente consiga aí começar a fazer pequenas mudanças e aí implementar uma rotina em direção a um modelo previsivelmente lucrativo. O que nós vemos hoje? Um cenário, principalmente pós-pandemia, de cada vez mais profissionais não médicos entrando na nossa rotina diária, bem como o aumento realmente do número de profissionais vasculares, o número de consultórios, e nos vemos hoje num oceano vermelho, mas ajustando o nosso modelo de negócio para algo que seja previsivelmente lucrativo e tratando o nosso consultório como modelo de negócio empresarial, nós colocaríamos aí o nosso barco na rota de um oceano azul de oportunidades. E o que nós temos visto hoje com essa competitividade é cada vez mais os nossos lucros indo por água abaixo. E o que eu quero trazer para vocês aqui é os principais pontos cegos que às vezes nós deixamos passar pela nossa rotina de dia a dia, né? Uma rotina pesada de trabalho, né? De vários empregos, né? E a gente acaba deixando alguns pontos do nosso consultório de lado. O primeiro deles é que a agenda cheia não é sinônimo de lucro, tá? E eu quero aqui exemplificar uma clínica hipotética, tá? Em que 10% desse fluxo mensal é de pacientes particulares, 10% de um convênio que te paga em 30 dias, 20% de outro convênio que te paga com 60 dias, mas grande parte desse consultório, 60%, é de um convênio que vai te pagar daqui 90 dias. Ou seja, o seu fluxo de caixa mês a mês, apesar de estar atendendo todo dia 30, 40 pacientes, né? Existem consultórios que têm essa rotina hoje, você está fechando no vermelho. Por quê? Você só vai receber daqui 90 dias. E muitos dos nossos colegas hoje não se atentam exatamente a isso e em casos como foi na pandemia de não ter atendimentos, a gente não tem esse fluxo dentro do nosso consultório. O segundo é ter processos aleatórios, ou seja, nós não entendemos a jornada do nosso paciente, do nosso potencial cliente e que vai se tornar o nosso paciente, que vai fechar um tratamento conosco. É tudo muito aleatório e acaba vindo também de maneira automática. Não entender isso faz com que essa agenda que a gente mostrou se perpetue. Muitas vezes esse convênio ele tem um grande market share no mercado, mas você deixa de atender muitas vezes outras pessoas porque aquele convênio ele te ocupa a maior parte do tempo e você não dá oportunidade aí esse tipo de cliente que vem a você, está com a agenda cheia e acaba indo em outro consultório, porque hoje na nossa rotina nós não temos como esperar 2, 3, 4, 5 meses. Muitas vezes até ele marca com você, mas ele já vai em outro consultório antes. Então ter esses processos bem delineados vão fazer com que você tenha previsibilidade aí do seu negócio. E principalmente quantas pessoas vão retornar. A maioria de nós hoje nem sabe, a gente oferece um tratamento, não tem um fechamento e nós não buscamos entender o real motivo, né, desse não fechamento. E muitas vezes nós terminamos um tratamento e deixamos esse paciente ir embora. Muitas vezes ele acaba não retornando por deixar de ser uma prioridade. Então você tem uma lista que deveria ser ativa, mas que muitas vezes nós deixamos de lado por ter aquela agenda cheia e que muitas vezes não está gerando lucro para a gente. E esses pequenos pontos cegos
vão fazendo com que essas escolhas nossas cada vez mais nos leve lá para aquele oceano vermelho. A gente vai ser colocado na mesma gaveta de outros negócios, de outros profissionais. E isso vai impactar principalmente a nossa previsibilidade e o nosso lucro do consultório. Isso faz com que nós precisamos ter cada vez mais plantões, mais um emprego, e isso custa energia, tanto mental quanto física, e a gente vê muitas vezes a nossa saúde indo embora, nossos relacionamentos, principalmente focado em cada vez querer ter mais coisas para tentar fechar, mas muitas vezes você tira de um plantão para colocar aí no seu consultório, e isso gera confusão, né? Isso gera cada vez mais ansiedade, e que a gente tem visto isso principalmente no cenário pós-pandemia. Como a gente vai conseguir encaixar aí essas peças? E o que eu quero trazer para você nesses próximos minutos é um checklist do que nós precisamos para dar direcionamento, para que a gente comece a dar os primeiros passos naquela direção de uma rota previsível de lucro. O primeiro deles é entender os nossos custos fixos e os nossos custos variáveis. Quando eu falo custo fixo, é o quê? Salário do nosso time, quantas pessoas trabalham ali, o nosso salário como empregado do nosso negócio. Sugiro que você retire um prolabore mensal e receba como investidor ou como sócio a distribuição de lucro do seu negócio. Hoje, atualmente, no nosso país não é tributado a distribuição de lucro, então você paga menos imposto por causa disso. Então essa é uma sugestão que a gente faz. E os custos variáveis, né, que são uma reforma no seu consultório, a aquisição de um novo aparelho de maneira racional e não como é feita, que a gente vai falar um pouquinho a seguir disso. Isso vai fazer com que a gente foque principalmente no ponto de equilíbrio, ou seja, o nosso consultório ele tem que sair do prejuízo para o lucro. E aí a gente traz esse gráfico específico. O que é o tal ponto de equilíbrio? É o quanto você precisa atender de pessoas ou converter em tratamentos, em consulta, para que o seu negócio se pague e a partir daí comece a gerar lucro para você como empregado e como sócio dessa empresa. E é nesse ponto que a maioria dos empreendedores que tratam o seu consultório cometem erros. E isso faz com que o seu negócio, que teria um potencial lucrativo alto, passe a ter prejuízos e te leve aí a ter mais um emprego. Nesse ponto, a gente sofre dessa síndrome. É uma síndrome de estou muito bem, estou convertendo muito bem, vou sair da minha estrutura atual, que é uma estrutura enxuta, mais lucrativa, alavancando o meu consultório, alavancando o meu aparelho, mas o lucro ele não acompanha, né? A quantidade de clientes, quando você alavanca, esse lucro precisaria aumentar, a precificação precisaria ser ajustada e muitas vezes a gente mantém esse mesmo preço e acaba tendo problemas com isso. É o que a maioria das pessoas sofre hoje e muitas vezes passam a ter que dar mais plantões por causa dessa alavancagem. É uma sugestão e uma reflexão que a gente faz aqui. E o que nos leva principalmente a o que nós falamos hoje do custo minuto. Tá? O que é esse custo minuto? É pegar aqueles custos fixos e variáveis e dividir pelo tempo que você passa na sua estrutura. Tá? E isso vai impactar principalmente do que nós chamamos de unidades de negócio. Como é que eu vou precificar os meus diferentes produtos e serviços dentro da minha empresa? Qual é o impacto disso? Muitas vezes não calcular, a gente vai ter uma menor margem de lucro, menos competitividade no mercado e muitas vezes, conforme a gente já disse, pegar mais um plantão, fazer mais outro serviço, isso te custa tempo, saúde para colocar no teu consultório. Tá? Então entender isso vai fazer com que você consiga delinear as suas unidades de negócio e entender que quanto mais tempo você passa no seu negócio, menor é o seu custo minuto. Mas aí a gente traz o conceito de custo de oportunidade. Compare a hora que você ganha de um plantão com a hora que você passaria dentro do seu consultório. A partir do momento que você ajusta, provavelmente o seu consultório será muito mais lucrativo do que o plantão. O segundo ponto que a gente traz é desenvolva processos, tenha rotina, desenvolva manuais, tanto para o seu time de relacionamento, quanto o seu time de atendimento, quanto você, principalmente na rotina de oferecer serviços e tratamentos para o seu cliente. Por quê?
à medida que alguém do seu time receba uma outra oportunidade, ou muitas vezes entre na maternidade, precisa ficar um tempo fora, você precisa fazer uma contratação de emergência, é muito mais fácil com rotina você fazer treinamentos e ser mais assertivo para que essa rotina não mude, né? A sua estrutura não mude. E isso faz com que você tenha também previsibilidade. E o mais importante de tudo, tenha ativos, foque nos seus clientes atuais, naquelas pessoas que já confiaram em você, que já fizeram um tratamento com você. Muitas vezes nós deixamos essas pessoas irem embora, nós não fazemos um relacionamento do que a gente chama de pós-venda com essas pessoas. Muitas vezes elas vão indicar a gente para outras pessoas, mas principalmente ligue para ela daqui 6 meses, daqui 1 ano. Muitas vezes ela deixou de lado a prioridade da sua saúde, mas você lembrando ela fará com que ela retorne. E isso vai te gerar cada vez mais lucros previsíveis, ao invés de ficar tentando fórmulas mirabolantes, fazer rios, fazer dancinha e muitas vezes adquirir clientes que talvez não vão ficar no seu negócio. Quem faz muito isso e muito bem feito é a Disney. 78% dos convidados Disney são pessoas que já estiveram lá pelo menos uma vez. Tá? Isso vai fazer com que você construa um caixa sólido da sua empresa, que você colha resultados também como investidor, como sócio daquele negócio. E nós chegamos por fim ao que nós chamamos de fórmula do lucro previsível. Tá? Então esses pontos precisam sempre estar atentos e sendo aprimorados constantemente. A é de aquisição, ou seja, tanto aquisição por indicação, quanto também por ações de marketing muito mais assertivas do que simplesmente abrir canais de comunicação no TikTok, no Instagram. Existe uma maneira e estratégica para que você consiga ter mais assertividade. Tá? Conversão, entendendo o seu custo minuto, as suas unidades de negócio, entendendo a necessidade do cliente, fazendo com que você ofereça esse serviço, ele enxergue valor e não apenas preço, e principalmente retenção. Tem aquela lista de ativos cada vez maior. Isso fará com que você tenha previsibilidade no seu lucro. E mais importante de tudo, é por isso que ele está na potência, é o tempo. Respeite o seu momento, respeite a sua escada de valor, respeite o tempo das coisas. Tá? Faça uma vez, faça de novo, aprimore, e aí a gente termina aqui, tá? Com essa mensagem que eu acho que faz muito sentido, é que o sucesso vem de pequenas escolhas feitas com consistência. Muito mais do que intensidade e velocidade, é direção certa. É fazer as escolhas certas e repetir, aprimorar cada vez mais. Obrigado a todos, estaremos aí agora para a discussão, né, e trocar experiências, e espero revê-los pessoalmente no Congresso Brasileiro, que ocorrerá agora em agosto, de 15 a 19. Um forte abraço a todos, até lá!